E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana, tô passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Bom, o texto sobe toda segunda-feira no site da Ágora, no Instagram da Ágora, no LinkedIn da Ágora, no meu Instagram pessoal, no meu LinkedIn pessoal, tá? Na descrição do vídeo consta o link, é só você clicar que você vai ter acesso a ele. E todos os outros foram feitos antes, tá bom? Bom, como vocês bem sabem, a gente está falando dos regimes específicos de CBS e IBS. E o dessa semana é aquele pertinente à Sociedade Anônima de Futebol. Pois é, a SAFs tem um regime específico nessa nova ordem tributária que virá, né? CBS e IBS. Bom, esse regime específico está aqui, ó, entre o artigo 292 e 296 da Lei Complementar 214 de 2025. Porém, já gostaria de ressaltar que ele não é um regime só de CBS e IBS. A Lei Complementar vem e atribui outros tributos como contidos dentro dessa regulamentação, que a princípio seria só de CBS e IBS. Imposto de renda, CSLL e contribuições sociais das sociedades anônimas de futebol estão regulados aqui, como vocês vão ver. Esse é o primeiro ponto, é uma novidade, tá? A lei tratou de tudo dentro da Lei Complementar 214. Bom, nós temos 9 características aqui. E a primeira delas que se refere a quais operações são alcançadas por esse regime. E o artigo 292, no seu caput, no seu parágrafo único, vai dizer que ficam alcançados pelo regime específico das SAFs todas aquelas operações com bens e serviços realizadas por companhias cuja atividade consista na prática de futebol, feminino ou masculino, em competição profissional, sujeitas às regras previstas na legislação específica. Então, futebol feminino ou masculino, com características de serviço profissional, precisa ser remunerado, né? Enfim, de tudo, não basta ser amador, estão submetidos a esse regime. A segunda característica se refere a quais os tributos são alcançados por esse regime, tá? Que a própria lei faz questão de chamar de regime de tributação específica do futebol, o TEF. E aí vale até o trocadilho, né? SAF tem TEF, né? Sociedade Anônima de Futebol tem regime de tributação especial do futebol. E aqui ela vai falar que são alcançados o imposto de renda, CSLL e as contribuições previdenciárias do inciso 1, 2 e 3 e a do parágrafo 6º do artigo 22 da Lei Complementar 8.212, de 91, que regula as contribuições sociais e previdenciárias das empresas, tá? E ainda vale frisar que a própria lei diz que, além desse regime específico, a aplicação do regime que pega imposto de renda, CSLL, contribuições previdenciárias, CBS e IBS, não afasta eventuais outros tributos que venham incidir sobre essa operação, tá? Então, vai dizer que não exclui a incidência de eventuais tributos federais, estaduais, distritais ou municipais, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável. Então, IPTU, eventual IPVA, esses outros tributos todos ainda continuam valendo aqui. A terceira característica das SAFs, do regime específico do CBS e IBS para as SAFs, é que ele fixa a base de cálculo, dizendo que a base de cálculo de CBS e IBS, o regime como um todo, né, imposto de renda, CSLL e das contribuições previdenciárias, será a totalidade das receitas recebidas pela SAF, incluindo, e aí frisa assim, né, prêmios e programas de sócio-torcedor, cessão de direitos esportivos dos atletas, cessão de direitos de imagem e transferência do atleta para outra entidade esportiva ou seu retorno à atividade em outra entidade esportiva. Ou seja, tudo que a SAF receber dentro dessas atividades compõe a sua base de cálculo, ou a base de cálculo do seu regime específico de tributação, que pega imposto de renda, CSLL, contribuições sociais, CBS e IBS. O quarto aspecto se refere às alíquotas, e a lei separa assim: 4% sobre a receita unificadamente para imposto de renda, CSLL, as contribuições sociais, 1% para a CBS e mais 1% para a IBS, sendo que desse 1% de IBS, metade é o imposto de ordem estadual e metade é o imposto de ordem municipal, ok? A quinta característica do regime específico de CBS e IBS para a SAF trata da possibilidade de apropriação de crédito e da vedação da geração de crédito para os praticantes, para os contribuintes dessas atividades. No primeiro caso, a apropriação de crédito ela é permitida. A SAF pode tomar crédito somente em relação às operações em que seja adquirente de direitos esportivos de atleta, pela mesma alíquota devida sobre essas operações. Então, a apropriação de crédito é permitida na mesma alíquota que ela adquire esses direitos. Porém, a geração de crédito para aqueles que consomem ou que utilizam das atividades financeiras da SAF, ela é proibida. Ela não gera crédito, porque fica vedada a geração de crédito decorrente, com exceção da aquisição de direitos esportivos de atleta.
Então, assim, ela não gera crédito para aqueles que usam o seu serviço. Ela toma crédito, mas ela não gera crédito, com exceção da aquisição de direitos esportivos de atleta, certo? A sexta particularidade está prevista aqui no artigo, tudo no 293, no parágrafo 7º, e se refere à repartição das receitas entre os entes tributantes dos valores arrecadados dos tributos pagos pela SAF. E aqui vai dizer o seguinte: nos casos dos tributos federais, os tributos unificados, a divisão é de 43,5% para o imposto de renda, 18,6% a título de CSLL e 37,9% para as demais contribuições sociais. Porém, a distribuição da arrecadação das contribuições sociais nessas 4, 1, 2 e 3, e parágrafo 6º do artigo 22 de 8.212, vai se dar por ato do ministro da Fazenda. Então, é uma distribuição que o próprio executivo pode determinar, ok? A sétima característica se refere à forma de como o recolhimento desses tributos vai acontecer. O parágrafo 8º do 293 delega isso à Receita Federal, para a CBS, e ao Comitê Gestor para o IBS. Então, a forma como o recolhimento desses tributos, do TEF, né, do Regime Tributário Especial do Futebol, vai se dar conforme o regulamento do CBS e IBS prevê. O oitavo ponto se refere ao regime de transição, porque a própria Lei Complementar 214 diz que entre 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2032, o regime tributário da SAF será, para efeitos de alíquota, 4% para imposto de renda, CSLL e contribuições previdenciárias pertinentes, os tributos unificados, 1% de CBS, sendo reduzida em 0,1 para os anos calendários de 2027 e 2028, e para IBS, 0,1% em 2027 e 2028, 0,3% em 2029, 0,6% em 2030, 0,9% em 31, 1,2% em 32 e de 2033 para frente, percentual integral da própria alíquota de IBS, que vai ser 1%. E com relação à distribuição de receitas, também tem um regime de transição entre janeiro de 27 e dezembro de 32 para IBS e para os tributos federais recolhidos de maneira unificada. CBS não, vai ser sempre igual, tá? Vale a pena consultar o texto, que tem muita informação de números, e o texto legal também, uma vez que ele é todo detalhado em relação a isso. Assim como o sistema financeiro, com relação à SAF, o texto veio muito específico. O nono atributo se refere à importação e à exportação dessas operações. No caso de importação, ela vai ser tratada igual uma operação interna, e é permitido, a lei estipula isso, e ainda remete ao regime geral das importações, lá do regime regular, do artigo 63 ao 78. Diz que se aplica aquilo inclusivamente. E por fim, tem as exportações, que nos termos do artigo 296 da Lei Complementar 214, serão consideradas imunes, né? Porém, a lei diz que para cálculo da alíquota vai ser excluído apenas os valores de CBS e IBS, sendo mantido aqueles tributos devidos na alíquota de 4%, que são apurados unificadamente. Imposto de renda, CSLL e as 4 contribuições sociais ali. Então, a imunidade, prefeito de CBS e IBS, nos demais tributos não é. Ok? Esses são os pontos relacionados ao regime específico, CBS, IBS e outros tributos das SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado. Tá bom? Vamos avante. Caralho, Rian. Regulou tudo, irmão. Vamos nós. Faça sua magia.